Feliz sábado. Que bom que você escolheu estar aqui na igreja. Que bom que você aceitou um convite de um amigo, de uma amiga, de um irmão. Que bom que você ouviu a voz de Deus e decidiu vir adorar a Deus com sua família e também com seus irmãos. Irmãos, é uma grande alegria poder estar novamente, poder pregar a palavra de Deus, abrir a Bíblia com vocês e estudarmos um tema importante para os dias de hoje. A nossa igreja, desde janeiro, está estudando temas doutrinários, está estudando assuntos das nossas crenças, começando desde a volta de Jesus, sobre o sábado, sobre o dom de profecia. Sábado passado nós tivemos essa explanação sobre como que Deus opera em todos os dons. E hoje eu vou pegar uma parte dessa crença fundamental que nós temos, que é o dom de profecia, e vou misturar também com um pouco com escatologia, com os tempos do fim. E também vou dar uma pequena amostra, e uma forte ênfase, aliás, na obra do Espírito Santo. Eu não vou abordar toda a obra do Espírito Santo, sobre sua pessoalidade, sobre suas obras, sobre o ser do Espírito Santo, né, e fazendo marketing, né, ao estudo do Espírito Santo e ao meu trabalho como instrutor bíblico, como obreiro bíblico dessa comunidade. Bom, vocês sabem que meu trabalho é estar estudando com as pessoas estudo bíblico. E um dos estudos bíblicos que tem chegado no novo tempo e que tem pedido é este daqui. Eu vou mostrar para vocês essa revista. Chama-se O Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Uma revista que tem sido e é uma bênção, tem explanado, tem explicado muito bem a nossa crença sobre o Deus Espírito Santo, esse Deus que hoje a gente vai entender mais um pouco o que Ele vai e Ele deseja fazer em nossas vidas para os tempos que nós estamos vivendo. Bom, vou pedir para o pessoal de sonoplastia projetar, como diz o título da minha mensagem, é o fim do tempo, o Espírito Santo e a chuva seródia. Lembrando que a ênfase vai ser na chuva seródia, entendendo, né, que o Espírito Santo ele tem vários símbolos. O Espírito Santo ele já agia no princípio da criação, quando diz no princípio Deus criou os céus e a terra. O Espírito Santo sempre existiu, o Espírito Santo sempre esteve presente nesse mundo, e nós vemos isso desde a criação. Graças ao Espírito Santo, graças a Deus e graças ao Filho, este mundo, este universo no qual nós vivemos foi criado. Bem, o Espírito Santo também é muito mais relevante, né, de acordo com os textos bíblicos, no Novo Testamento, né, a partir do Pentecostes, a partir de Atos capítulo 2. No entanto, como nós já vimos em outras ocasiões, no livro de Lucas, né, nos primeiros capítulos também se faz menção ao Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é um agente divino. E Deus, né, agindo na vida dos seus filhos, querendo alcançar aquela mensagem que nós ouvimos do pastor Wesley, né, querendo nos proporcionar que nós obtenhamos o imago Dei, ser, né, a imagem de Deus, sermos como Adão e Eva foram antes da queda. E nós sabemos que isso vai acontecer quando Cristo voltar. Nós sabemos que Cristo está voltando. Na oração de Irmã Marli, ela mencionou as guerras, os rumores de guerras, as catástrofes. Certamente isso tem acontecido no longo da história, mas nós entendemos de que agora todos esses eventos estão mais fortes, são mais intensos. Isso nos mostra de que se cumpre o que Jesus falou em Mateus 24. E entendendo que Mateus 24 é um sermão profético, um sermão escatológico, Jesus falou que o Evangelho seria pregado, e nós estamos cumprindo com isso. O Evangelho está sendo aberto. Fim. Então, o fim está chegando. E nesse mesmo capítulo, Jesus disse que haverá sinais, haverá milagres, mas será feito por um poder, um falso poder. Mas, ao mesmo tempo, os profetas, os escritores, inspirados pelo Espírito Santo, também dizem que assim como nós entendemos que há falsos sinais, falsos profetas, há verdadeiros profetas de Deus. Há uma atuação verdadeira do Espírito Santo. E hoje nós vamos descobrir
como que o Espírito Santo atua na vida do cristão. Quais são algumas das condições para o Espírito Santo atuar na sua vida? Bom, aqui nós temos alguns textos bíblicos, 7 textos bíblicos, que fazem referência à palavra seródia, ou chuva seródia. Então, o primeiro texto está em Provérbios 16:15, vocês podem anotar, alguns textos eu vou mencionar de cabeça, mas em Provérbios 16:15, o sábio Salomão, né, ao escrever esse provérbio, esse ensinamento, ele vai se referir à seguinte bênção de Deus, né? Provérbios, capítulo 16, versículo 15. O semblante alegre do rei significa vida. Por quê? Por que ele está alegre? Bom, em seguida ele disse, e a sua benevolência é como a nuvem que traz chuva seródia. Então, a vinda da chuva seródia provoca a alegria do rei. Nós entendemos então que uma das figuras do Espírito Santo é o vento, é a água, é a chuva, é o óleo, é o fogo. E aqui também na narrativa, né, no provérbio de Salomão, ele diz que o semblante do rei é produzida por causa da vinda da chuva seródia. Obviamente, aqui está falando também da chuva de um país onde nós sabemos que é o Oriente Médio, né, na sua maioria é desértico, é terra, e então se entende de que há uma necessidade da chuva, porque sem chuva, num país agrícola, não há comida, não há trabalho, não há vida. Então eles precisavam dessa chuva. Bom, outros textos bíblicos como Jeremias, Oséias, Amós, Zacarias, Joel 2:23, que nós vamos tocar esse texto, e por último, Tiago 5:7, nos falam também sobre a chuva seródia, ou termo seródia. Passe para mim, por favor, coloca. Então, antes da gente continuar falando sobre esse tema, vamos lembrar Amós 3:7. Está aqui na tela, mas se vocês quiserem anotar num papel, ou lerem suas Bíblias e marcarem, né, com marca-texto, façam isso. Isso é bom para a gente poder gravar sempre em nosso coração. Mas Amós 3:7 ele disse, certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. É o Senhor que revela, por meio de quem? Dos profetas. É Deus que retira o véu e os profetas podem enxergar o pé da montanha, ou toda a montanha, ou todo o panorama. Então, é Deus que dá a visão aos seus profetas. Semana passada, nós estudamos que Deus dá os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo, um dos dons, né, é profetizar, ter visões. E hoje também nós acreditamos de que a igreja também tem esse dom. E nesse mesmo pensamento, eu gostaria também de lembrar vocês que Apocalipse capítulo 12, versículo 17, nos diz que o dragão, o inimigo de Deus, né, o Satanás, ele ficou irado com a mulher é a igreja, e foi travar guerra com o restante da descendência da mulher, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O descendente da mulher, eles são aqueles que estão procurando guardar os 10 mandamentos. Mas não só eles observam os 10 mandamentos e guardam no sábado, porque ele faz parte dos 10 mandamentos, né, como sinal. Mas eles têm o testemunho de Jesus. E o próprio livro do Apocalipse vai se explicar. No capítulo 19, versículo 10, nos vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Diz, postrei-me diante dos pés para adorá-lo. João, querendo se adorar diante do anjo. O anjo, porém, me disse, não faça isso, sou o servo de Deus, assim como são você e seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Portanto, adore a Deus. A mensagem apocalíptica, a mensagem nesse grande conflito do bem e do mal, é assim, adore a Deus, não se esqueça, adore a Deus, e é por isso que você está aqui hoje.
É por isso que você está iniciando essa caminhada cristã em reconhecer que Deus é o Senhor, Criador e nosso Redentor. E o mesmo anjo lhe disse: esses que guardam o testemunho de Jesus, eles têm o espírito da profecia. Novamente, os dons são dados por meio do Espírito Santo. O dom é o testemunho de Jesus. O que Deus revela, é o próprio Jesus que revela a seus profetas. Bom, falei que falaríamos um pouco do fim dos tempos, mas eu não vou abordar todo esse quadro, né? Porque nós teríamos que fazer um seminário, uma série, e nós gastaríamos muitas semanas. Mas isso é um quadro que antecede a segunda vinda de Cristo. Esse é um quadro que mostra os eventos finais, e de acordo com nossa percepção, nossa escatologia adventista, os acontecimentos dos últimos tempos, pode haver variações com o que está do fim do tempo da graça para antes. Pode haver variação, não vai acontecer, né, nessa ordem, de repente, né, nós não temos esse esclarecimento, mas ao lermos e estudarmos cada tópico, entendemos de que isso vai acontecer antes do fim do tempo da graça. Nós entendemos, como foi estudado, quando se falou sobre o santuário, Cristo está no seu santuário. Aliás, depois dessa mensagem, a Escola Sabatina vai falar sobre Cristo no seu santuário. Cristo está intercedendo por você e por mim. Por isso que hoje é o tempo de arrependimento, é hoje o tempo de eu entregar minha vida a Deus, é hoje que eu tenho que consagrar, hoje que eu tenho que procurar o Espírito Santo. Mas antes do fim do tempo da graça, o que vai acontecer com a igreja? Com os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus? Bom, vai acontecer uma reforma espiritual. Por quê? Porque estamos numa época chamada Laodiceia. Nós estamos vivendo o tempo Laodiceia, aquela igreja que é morna, que Deus pede para que seja uma coisa, mas Deus, de acordo com a Bíblia, haverá uma reforma espiritual, haverá um selamento, né? Os filhos de Deus serão selados, e nós entendemos que o selo de Deus é a observância dos 10 mandamentos, a obediência a Ele, especificamente no 4º mandamento, né? O selo que diferencia quem é quem. E nesse grande conflito, você está do lado de Deus, adorando Ele, ou está seguindo os passos do arqui-inimigo de nosso Deus? Bom, em seguida nós vemos a chuva seródia. Também nós vemos a forte proclamação, o término da obra, a sacudidura, o tempo de angústia prévio, e após disso, né, nesse mesmo período, decreto dominical, andando nas grandes cidades. Bom, hoje nós vamos focar no selamento. O selamento que então, na chuva seródia. Eu acho que não atualizou corretamente, mas vamos lá. A promessa da chuva. A promessa da chuva está na Bíblia. Então, o primeiro texto está em Deuteronômio 11, 14, né? A primeira referência de Deus prometendo chuva para aquele povo que vive no deserto, que numa região da Palestina. E Deuteronômio 11, 14, né? Diz que então no devido tempo Deus dará as chuvas que a terra de vocês precisa, tanto as primeiras como as últimas. Tem primeira chuva e tem última chuva, para que vocês recolham o seu cereal, o vinho e o azeite, ou seja, né, para que a agricultura possa dar uns bons frutos. A chuva é necessária. Nessa mesma ideia, Jeremias 5:24 nos diz: em seu coração não dizem, temamos agora o Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras, as últimas, e que nos reserva as semanas. Eles estão dizendo, na primeira mensagem, Deus está prometendo para o seu povo de Israel, que Ele vai dar a chuva no sentido literal, as primeiras e as últimas. Já em Jeremias, o profeta está manifestando a condição espiritual do povo de Deus naquela época. Estavam tão afastados, e aí eles estão se negando a temer a Deus, estão tendo um chamado para temer a Deus, para que então a maldição da aliança, que é a seca, né, que é a morte, possa ser quebrada e Deus possa novamente derramar as chuvas. Se a gente quer lembrar um pouco da história, é só nos lembrarmos do que aconteceu, né, com Elias,
né, que teve seca, e depois, na reforma que ele promoveu, teve chuva, né? Bem, então Deus prometeu a chuva. Só que a chuva disse que começaria a primeira e a última. Para nós entendermos, nós estamos falando de Israel. Israel é um país que fica em outro hemisfério, outro lado, né? Nosso mundo, então, ele não tem nosso próprio ciclo de estação, né? Como nós temos, né? Agora, né? O que nós podemos ver é que o calendário deles é lunar, o calendário bíblico, né? É diferente do civil e de hoje, mas no calendário judaico e religioso, o ano deles começa no mês de Nissan, com a Páscoa, mas a chuva temporã, ou as primeiras chuvas, começam no mês de setembro, outubro, mais ou menos na quinzena, como vocês podem ver aqui, está na metade do mês, né? E pode chegar até os primeiros dias de dezembro. Essa é a chuva temporã, as primeiras chuvas, que são as chuvas de outono, né? E a outra chuva que Deus lhes prometeu seria as últimas chuvas, ou seja, conhecido como chuva serôdia, aquela chuva da primavera, aquela chuva que acontece nos meses de março e abril, né? Tudo isso tem a ver também com as festividades religiosas, mas a chuva temporã acontece primeiro, depois vem o inverno, depois vem a primavera e o verão, né? Quais são a importância das chuvas? Como a gente mencionou, né? A chuva preparava o solo e facilitava a germinação da semente. Essa é a chuva temporã, as chuvas primeiras. Já a última, a serôdia, ela caía um pouco antes da grande colheita, nos meses de março e abril, e contribuía para poder, né, recolher, né, para que se possa ter maturação da safra. A promessa de Deus. Agora, Deus usa e fala a seus profetas, e fala a nós também através de símbolos, fala através de metáforas. E no livro de Joel, esse vai ser o nosso texto de hoje, um dos principais, no livro de Joel 2:23, diz o seguinte: alegrai-vos, pois, filhos de Sião. Sião é um nome de Jerusalém, Sião é um nome poético, né? E dizem, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Ele fará descer, como outrora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Ainda se a gente continuar lendo o versículo 28 em diante, o profeta lhe disse que acontecerá depois que Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então, nos dois versículos, o profeta está dando uma ênfase de que o Senhor vai derramar o seu Espírito naqueles dias. O termo naqueles dias está se referindo ao dia do ministério de Cristo. Quem vai interpretar esta profecia? Quem vai nos dizer quando se cumpriu a primeira chuva? Quando começaram então a cair as chuvas? Vai ser o profeta Pedro, também conhecido como o apóstolo Pedro. Bom, Pedro vai ter essa interpretação escatológica. Então convido vocês a abrirem Atos 2. Atos 2. Qual é o contexto do livro de Atos? O livro de Atos nos diz que Jesus tinha morto, tinha ressuscitado, tinha ficado cerca de 40 dias com seus discípulos, e no capítulo 1, versículo 8, ele diz: permaneçam aqui, porque vocês vão receber o Espírito Santo para vocês pregarem, para vocês levarem a mensagem a todas partes, né, a todas as nações. Aí eles precisaram substituir Judas, que tinha se tentado, né, suicidar-se, né, de fato ele morreu, que ele caiu. E aí escolhem Matatias, e então agora eles estão reunidos,
e chega o dia do Pentecostes. Lembrando, o Pentecostes é uma festa em que os judeus, pelo menos, eram obrigados a irem ao santuário a apresentar suas ofertas, a adorar a Deus, a apresentar-se diante do Senhor. Eles vinham de diferentes partes do mundo. Portanto, muitas pessoas, muitos judeus da Grécia, da África, de diferentes lugares, foram até o santuário para se apresentar ao Senhor. Era Pentecostes. 50 dias já tinham passado desde que tinha acontecido a Páscoa. Jesus tinha falado para eles: permaneçam, porque sobre vocês vai descer o Espírito Santo. Joel dizia que Deus iria descer. E de fato, no capítulo 2, versículo 1, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos os que estavam presentes, os primeiros cristãos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Né? Lembrando a mensagem da semana passada, o Espírito Santo concede a cada um segundo o propósito para nós edificarmos a igreja. E a edificação da igreja, né, tem a ver com a pregação do Evangelho, tem a ver com o crescimento cristão, tem a ver com a transformação de vidas. Agora no versículo 15, bom, a partir do versículo 5 até o 13, né, tem o testemunho das pessoas falando em diferentes línguas, e as pessoas surpresas, porque agora esses judeus galileus, como Pedro e seus colegas, que apenas falavam, né, a língua da sua pátria, agora eles estão falando também outras línguas, que os estrangeiros que moram fora, agora eles conseguem entender. Então, as pessoas que eram contra, né, ao movimento da igreja primeira, na igreja primitiva, a igreja que Cristo deixou, eles disseram assim, no versículo 13, outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados, estão bêbados, beberam. Logo cedo já, uma falta de respeito ainda, vieram para a igreja desse jeito. Mas Pedro, no versículo 14, diz: se levanta com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os neste termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Ainda era cedo, antes do meio-dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele citar o livro de Joel. Você vê então o que está acontecendo aqui? Um profeta interpreta outro profeta. E para nós então a Bíblia está interpretando-se assim mesma. E qual que foi o pensamento então daquele momento de Pedro? E ele vai falar no versículo 17: e acontecerá nos últimos dias, então, a vinda de Jesus, a morte dele, a ressurreição e a partida dele para o céu. Para Pedro, ele está dizendo assim: começou os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias, porque agora também foi derramado meu Espírito, né? Foi derramado o Espírito Santo, ele fala no versículo 17. E ali, citando Joel, ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos, e até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Ele está citando. E eles profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, um profeta, Pedro, ele vê todas essas manifestações, assim como nós hoje estamos vendo as manifestações, as guerras, os conflitos, o avanço da pregação do Evangelho. E Pedro tinha visto Jesus subir, e ele tinha visto a manifestação do Espírito Santo, e ele disse assim: a chuva que foi prometida caiu sobre nós, e agora Jesus vai voltar, porque em seguida, se a gente continuar lendo, o que vai acontecer? Cerca de 3.000 pessoas, e depois 5.000 pessoas foram batizadas
reconheceram a Jesus como o Messias e o Senhor da vida deles. Então, se todo mundo se converteu, Cristo está voltando. Cristo vai voltar. Para ele, o seu Senhor estaria voltando em seguida. No entanto, nós sabemos que o profeta, mesmo inspirado por Deus, ele não deixa de ser um humano. Por quê? Porque a partir do versículo 19, os prodígios, os sinais, o sol em trevas, a lua em sangue, não aconteceu na época deles ainda. Isso vai acontecer só muitos anos depois. Só vai acontecer em nossa era, 1700, 1800. E é nesse pensamento, e para a gente entender, bom, deixa eu terminar o versículo 21, onde diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque Jesus está voltando no pensamento dele. E se você invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. Agora eu gostaria que leiamos Apocalipse, capítulo 6. Lembrando que Apocalipse também é um livro que nos revela as coisas do futuro. E entendendo que um profeta interpreta outro profeta, e a Bíblia se interpreta assim mesmo. E nós sabemos que João teve visões do céu, foi revelado pelo próprio Senhor Jesus. E no capítulo 6, ele está mencionando sobre os selos de Deus. E no sexto selo, João ele vai dizer, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua como de sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes, o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola, então os montes e as ilhas foram movidos do seu lugar. Então, do versículo 12 ao 14, o que nos está dizendo o profeta? Está dizendo que no tempo futuro isso aconteceria. Da onde que ele tirou o versículo 12, 13 e 14? Agora, nas suas palavras, também do livro de Joel. Então, ele também está interpretando o texto e disse que no tempo do fim, no sexto selo, antes da iminente vinda de Cristo, isso aconteceria. E nós sabemos, pela história, que isso já aconteceu. Então, nós estamos no limiar da volta de Cristo. Mas, e o Espírito Santo? O Espírito Santo foi prometido para nós. Mas qual que é a obra, qual que é o propósito e qual que é o tempo em que vai cair a chuva serode? Então, Pedro, para explicar o derramamento do Espírito Santo, as pessoas sendo convertidas e falando em línguas, que é a obra do Espírito Santo também, né, que dá, entre outros, não só o dom de línguas, outros dons, Pedro dizendo que a profecia da chuva começou naquele momento. Então, desde o Pentecoste, desde o ano 31 depois de Cristo, que Jesus foi entronizado. E quem lembra ainda a mensagem que foi pregada por mim, do Apocalipse, capítulo 5, de que Cristo foi entronizado e que o Espírito Santo desceu e que então a lei, como antigamente era proclamada, né, relembrando a proclamação no Monte Sinai, agora, quando Cristo foi, ele foi ungido. E ao ser ungido, ele nos otorgou o Espírito Santo, segundo a promessa. A promessa de João 14. Vamos dar uma olhada em João 14? Para nós termos a certeza, né? João 14. Versículo 16. Jesus disse, e eu rogarei ao Pai, então quando ele foi para o céu, né? E ele vos dará outro Consolador. Nós sabemos que o Consolador é um sinônimo do Espírito Santo, né? A fim de que esteja para sempre convosco. Jesus prometeu estar com seus discípulos. Mateus 28, 19 a 20, Cristo lhes disse, ide, preguem o Evangelho, ensinem as pessoas, batizem as pessoas em nome de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e eis que estou convosco até o fim do mundo. De que maneira essa promessa se cumpre? De tudo que nós temos lido aqui, a chuva serôdia se cumpre com a vinda em grande poder e glória do Espírito Santo. Então, qual que é a obra? Convido vocês agora a lerem Apocalipse 14. A obra do Espírito Santo,
para hoje, então, já que a chuva temporã, a primeira chuva, que foi derramado, inicialmente batizou 3.000, 5.000, e com esse mesmo poder os apóstolos fizeram milagres, curaram, pregaram, levaram o evangelho, e a mensagem chegou a nós. E lembrando, o Espírito Santo, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi Jesus que disse isso. Então, se você está aqui hoje, nessa manhã, e se você está pensando em entregar a sua vida a Deus, não é porque é uma obra que surgiu do seu coração, senão porque o Espírito Santo está atuando em você. Se você tem essa certeza, acredite, creia, mas não só para agora, creia até o final. Lembre-se da promessa de Jesus, estou com você até o fim do mundo. Mas se a chuva serode, Apocalipse 14, 14 até o 16. Apocalipse 14, ele começa dizendo sobre uma mensagem para o mundo inteiro. O Evangelho está sendo proclamado. Isso que é a primeira voz. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque o dia do juízo chegou a hora. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. A segunda voz, caiu a grande Babilônia. E a terceira voz disse, não adore a besta, nem a imagem que está na marca, nem quem está dando essa marca, porque senão vai beber o vinho da cólera de Deus. E no versículo 14 diz, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro na mão e uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, toma a tua foice e ceifa, e colhe, ou cega, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E por último, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sobre a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Como eu mencionei, haverá um tempo em que então a pregação do Evangelho vai chegar a todo mundo, como diz Mateus 24, né? Este Evangelho será pregado a todo mundo e então virá o fim. E Cristo disse que nós, seus discípulos, também devemos pregar o Evangelho e que Ele estará conosco até o fim do mundo. E nessa mesma ideia, leiamos agora Apocalipse, capítulo 18, versículo 1. Está no contexto de que agora se está se anunciando a queda dessa Babilônia. Capítulo 14, caiu a grande Babilônia. Está anunciando essa queda, mas agora é o juízo executivo sobre essa Babilônia. 18, versículo 1. Depois destas coisas, disse João, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então nós sabemos que a destruição dessa Babilônia, que é um poder, é um sistema religioso contrário ao divino, que Babilônia e Jerusalém se opõem, ele está ensinando falsas doutrinas, está fazendo que as pessoas se percam, mas essa condenação, antes dela ser condenada, diz que o anjo iluminou com a sua glória. Nós sabemos que a luz também é um sinal do Espírito Santo. Então, o que o texto está dizendo? Que pela ação do Espírito Santo, a terra vai ser iluminada com seu poder. Pessoas então vão entender essa mensagem de sai dela, povo meu. No versículo 4 diz, ouvi outra voz do céu, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e não participar dos seus flagelos. Esse é o tempo. Eu queria finalizar com um texto da irmã White. Mensageira do Senhor, ela disse, no Oriente, a chuva temporã cai no tempo da semeadura. Ela é necessária para que a semente possa germinar. Sobre a influência dos fertilizantes aguaceiros, brota o tenro rebento. Caindo perto do fim da estação, a chuva serôdia amadurece o grão e o prepara para a foice. O Senhor utiliza esses elementos da natureza para representar a obra do Espírito Santo, como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine, e então para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de uma etapa para outra. O processo de crescimento espiritual, o amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus na alma. E assim como nós estudamos nos domingos,
sobre a parábola da semente, né? A semente está sendo jogada no nosso coração. Que tipo de semente, que tipo de solo nós estamos sendo? Duros ou férteis? Estamos produzindo frutos? Estamos deixando então que a chuva molhe nosso coração e sejamos então transformados em um coração de pedra para um coração de carne, coração de Deus, onde Ele imprima a sua lei. Ela continua dizendo: pelo poder do Espírito Santo, deve a imagem moral de Deus ser aperfeiçoada no caráter, a imago Dei. Devemos ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Então, por que a chuva está caindo desde o tempo dos apóstolos até agora? Para que nós sejamos transformados e preparados. Só que Cristo nos ensinou de que nós devemos orar pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 11, como nós também vimos em outro momento, diz assim, né? Vós que sois pais humanos, falhos, sabem dar boas coisas a seus filhos. Eu sou o pai, né? Não padrasto, o pai, também sei dar boas coisas. Por isso, peçam pelo Espírito Santo. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva seródia, porém será mais abundante. Então pessoas vão ser mais transformadas, pessoas vão ser convertidas. Deus quer que você faça parte desse projeto. Ela continua dizendo, né? Essa obra será semelhante ao dia do Pentecoste, assim como a chuva temporal foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente. A chuva seródia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. E aí, Ellen White, nos seus escritos, ela destaca que devemos apreciar a chuva temporã em nossas vidas hoje, pois, quando o Espírito Santo for derramado, os que não receberam e nem apreciaram a chuva temporã, não verão nem compreenderão o valor da chuva seródia. Então, uma advertência para nós, adventistas do sétimo dia, cristãos que seguimos a palavra de Deus, para não dormir. Cristo disse para os seus discípulos que nós devemos vigiar. Vigiar e orar é nosso dever. E aí, só os que tiveram vivendo de acordo com a luz que têm recebido, poderão receber maior luz, a não ser que nós estejamos desenvolvendo diariamente na exemplificação das ativas virtudes cristãs. Não reconheceremos as manifestações do Espírito Santo na chuva seródia. Pode ser que ela esteja sendo derramada nos corações ao nosso redor, mas nós não a discerniremos nem a receberemos. Então tenha cuidado, não durma. Aqueles que não fizerem esforços decididos, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force a ação, perecerão em trevas. Não devemos ficar ansiosos sem nada a fazer na obra de Deus. Deus está disposto a derramar sobre nós a sua chuva, e Ele dispõe, e Ele requer que a gente sejamos vasos vazios, pois se formos cheios de orgulho e em outras coisas, é impossível o Espírito Santo nos preparar para que nós possamos ficar em pé quando nosso Senhor Jesus volte. Então, esse aí é nosso apelo, esse aí é o chamado de Deus para nossas vidas. Então, o que temos que fazer, irmãos, para que a chuva seródia seja derramada em nós? Orar, pois com o coração contrito e com maior fervor, para que agora, no tempo da chuva seródia, os aguaceiros da graça sejam derramados sobre nós. Em todas as reuniões em que tivemos presentes, nossas orações devem ser feitas no sentido de que, agora mesmo, Deus conceda fervor e ânimo ao nosso coração. Então, 4 condições, 5 para a gente receber essa chuva, para receber o Espírito Santo. A primeira é orar. A segunda, arrepender-nos. A terceira é banir de nosso meio toda discórdia e dissensão, porque a Igreja Apostólica, quando ele procurou se unir, o Espírito Santo foi derramado para eles e eles puderam fazer a obra. E por último, ser batizados. Você já foi batizado? Parabéns. Mas João 3 fala assim que nós temos que sempre estar renascendo de novo da água e do Espírito, nascer do alto diariamente. Não passou ainda pela experiência do batismo, ainda, então você está convidado a ser batizado em nome de Jesus, para poder aproveitar essas bênçãos que Deus está disposto em fazer em você. E por último, o último texto, convido vocês a abrirem Tiago capítulo 5, versículo 17.
o que disse o apóstolo Tiago, o irmão de Jesus, na epístola aos irmãos que estão na dispensação, que inclui então nós. Tiago 5:17. Tiago capítulo 5, versículo 17, diz: sede, pois, irmãos, o quê? O que diz na sua Bíblia, irmãos? Pacientes. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Você, seja paciente para também estar recebendo as primeiras e as últimas chuvas. Até o fechamento da porta da graça não acontecer, nosso dever é orar pelo Espírito Santo. E assim então levar o Evangelho também para outras pessoas. Irmãos, que a palavra de Deus nos convença, não eu, o Espírito Santo, que nos convença e que Ele trabalhe em nosso viver, para que Cristo volte logo, pela nossa obra, pela nossa transformação, e que assim nós possamos, o quê? Glorificar ao Pai. Vai ter um louvor, a Letícia vai cantar. Depois desse louvor, gostaria que todos nós nos consagrássemos a Deus, pois sem consagração, sem purificação, sem santidade, como diz o texto bíblico, ninguém poderá ver ao Senhor.